Dom Pedro I e sua história de vida. Trabalho maçônico de Irmão Naka Washington. Extraordinário dia a todos os irmãos maçons, candidatos e simpatizantes da maçonaria. Faço votos que todos estejam bem. Eu estou ótimo. Bom, vamos lá, direto ao ponto. Irmãos, candidatos e simpatizantes, não vim fazer nostalgia política. Eu vim fazer um chamado, porque a história do Brasil, sob a ótica maçônica além de histórica, não é só sobre datas, é sobre decisão, coragem, disciplina e consequências. E quando a gente fala de independência, muitos lembram do grito no Ipiranga. Mas, na leitura maçônica, existe algo anterior ao grito. O ambiente de articulação, o bastidor de ideias, o compromisso assumido entre homens que juravam trabalhar por um ideal. No início de 1822, o Brasil estava diante de uma encruzilhada. Portugal pressionava. As cortes queriam reverter a autonomia. O futuro era instável. E toda vez que uma nação está assim, ela precisa de dois tipos de homens, os que falam e os que constroem. É nesse cenário que a maçonaria ganha papel central, como espaço de encontro, de debate, de organização e de pacto. E aqui, a primeira lição simbólica. Uma nação também é um templo em construção. Sem esquadro, vira caos. Sem prumo, vira ruína. Sem nível, vira desigualdade. E sem virtude, vira teatro. O berço maçônico do movimento. Em junho de 1822, acontece algo decisivo. A loja Comércio e Artes se desdobra e, com outras lojas, viabiliza a formação do Grande Oriente daquele período. Movimento maçônico diretamente ligado ao ideal de independência. Esse não era um clube social. A lógica era política e moral. Iniciar e reunir homens comprometidos com o destino do Brasil. E aqui entra José Bonifácio e o grupo do Gonçalves Ledo, correntes com visões diferentes, mas orbitando o mesmo grande tema, a independência. Essa rivalidade, inclusive, vai ser parte do motivo que levará Dom Pedro a suspender os trabalhos mais adiante. Dom Pedro entra na ordem. O iniciado vira peça-chave. Então vem um ponto que, para nós maçons, é histórico e simbólico. Dom Pedro é iniciado na maçonaria em 2 de agosto de 1822, na loja Comércio e Artes, adotando o nome heróico Guatimozin, e dias depois é elevado rapidamente ao grau de mestre. Não é detalhe, é estrutura. Porque, no jogo real do poder, conquistar o príncipe para a causa do Brasil era estratégico. E, para a leitura iniciática, isso diz: o poder também precisa ser iniciado pela disciplina, ou ele vira tirania do impulso. A tradição maçônica sobre a decisão pela independência. Agora eu entro no ponto que muita gente conhece por alto, mas poucos sabem explicar com firmeza. Dentro da tradição histórica maçônica, existe o entendimento de que a maçonaria, especialmente sob liderança de Gonçalves Ledo, teria se posicionado formalmente a favor da independência em uma sessão que se tornou simbólica, muito associada ao 20 de agosto de 1822. Hoje, o Dia do Maçom. E aqui é importante falar como maçom sério. O que existe é um consenso forte no meio maçônico de que houve essa tomada de posição, mas há debate sobre a data exata por causa de interpretações de calendário e registros. Mas a essência, irmãos, é a mesma. A independência não foi só emoção, foi construção, foi organização, foi alinhamento de forças, foi compromisso. E aí, quando chega setembro, o gesto público acontece. O grito se torna símbolo, mas por trás do símbolo havia um processo. Dom Pedro vira grão-mestre e, em seguida, fecha as lojas. Por quê? Outro ponto que precisa ser dito com precisão. Dom Pedro alcança posição de destaque no movimento maçônico do período, ligado ao Grande Oriente. E então vem o choque que muita gente ignora.
pouco depois da independência, ele manda suspender os trabalhos maçônicos. O próprio histórico institucional do GOB registra que, diante da instabilidade do início da nação independente e da rivalidade política entre os grupos, especialmente a disputa entre José Bonifácio e Gonçalves Ledo, Dom Pedro determinou a suspensão dos trabalhos do Grande Oriente no fim de outubro de 1822. Ou seja, a mesma ferramenta que ajudou a organizar a independência, quando virou palco de disputa interna em pleno nascimento do Estado, foi travada pelo poder imperial para conter conflito. E aqui está uma lição maçônica dura e madura. Nem todo irmão está pronto para a liberdade, porque liberdade sem ordem vira guerra interna, e ordem sem virtude vira autoritarismo. O bastidor político daquele tempo era real. O império estava começando, o chão ainda tremia, e quando o chão treme, qualquer faísca vira incêndio. Reabertura. Depois da abdicação do trono. O mesmo histórico do GOB registra que os trabalhos retomam força e vigor em 1831, após a abdicação de Dom Pedro I, com a reinstalação da obediência sob o título de Grande Oriente do Brasil. Agora, observe a narrativa simbólica. Dom Pedro I representa o homem do gesto. Rompe, decide, acelera. Mas também representa o homem da contradição. Inicia, acende rápido e depois suspende os trabalhos da maçonaria no Brasil. Isso mostra que não basta ter coragem. É preciso ter temperança. E é exatamente aí que a história nos empurra para o filho. Dom Pedro II, do pai do gesto ao filho da disciplina. Dom Pedro I abdica o trono em 7 de abril de 1831 e volta para Portugal. E deixa o trono para Dom Pedro II com apenas 5 anos de idade. E aqui, irmãos, entra uma das transições mais poderosas para a ótica maçônica. O Brasil sai da era do ato e entra na era do processo. Porque Dom Pedro II é o arquétipo do aprendiz forjado, órfão cedo, isolado, mergulhado em estudo, preparado para sustentar a ordem onde antes havia ruptura. É aqui que coloco uma alusão iniciática. O menino, antes de saber governar, precisou aprender a ler e escrever na prática, isto é, precisar adquirir método, disciplina e firmeza. E o maçom recém-iniciado, quando não sabe responder alguma pergunta sobre maçonaria, quando ainda não tem base, quando ainda não dominou a linguagem simbólica, assume: sou recém-nascido, ainda não sei ler e escrever. O pai, Dom Pedro I, é o malhete que rompe. O filho, Dom Pedro II, é o cinzel que lapida. E agora sim, quando ele assume aos 14 anos no golpe da maioridade, começa a parte que você já tem bem narrada: modernização, crises, dilemas morais, queda e legado. Mas isso ficará para o próximo áudio. Por ora, fico por aqui. E que a centelha do grande arquiteto do universo possa iluminar a todos através desse áudio. Façam todos um extraordinário dia. E até lá!